Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro vídeo dessa série de artistas com o tema da espiritualidade. E eu convido a todos vocês a acompanharem não somente esse vídeo, mas a essa série que está com certeza muito especial. Eu sou a Lúcia Troina, eu sou professora de arte, arte terapeuta e eu utilizo a arte nos processos de despertar da consciência e também da transformação pessoal. E fiquem comigo hoje porque nós teremos um artista que é maravilhoso, que é o Piet Mondrian. Então, esse artista, ele vem trazer uma forma bem diferente de abordar a arte, diferente dos outros dois que a gente já estava acompanhando. Então, Piet Mondrian, né, como a gente costuma falar, ele teve uma vida bastante marcada pela busca obsessiva pela pureza, tá? Ele era um homem solitário, metódico e profundamente espiritual que transformou sua própria existência em um experimento de ordem e equilíbrio. Ele é uma pessoa que, na verdade, teve os seus processos, né, espirituais e artísticos por toda a sua vida, trazendo, né, essa forma bem característica durante o seu processo de vida, tá? Mondrian, ele nasceu dia 7 de março de 1872 nos Países Baixos e ele faleceu em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, no dia 1º de fevereiro de 1944. Então a gente vai trazer um pouco também da história do artista, mas principalmente de como ele trazia esse tema da espiritualidade dentro, né, da sua arte, da sua representação, tá? Para a gente contextualizar, é legal lembrar da vida dele, né? Então é importante dizer, porque isso vai ditar, né, todo o seu processo artístico, que o pai do Mondrian, ele era um professor de desenho e ele também era pastor, né, calvinista, ou seja, que é uma doutrina protestante, tá? Então ele era pastor. E por ele ser pastor, ele tinha métodos, né, de ensino e educação dos filhos muito rígidos e que acabou passando para Mondrian e ele, né, levou para a vida toda, né? Ele aumentou ainda mais esse excesso de rigidez, né? E Mondrian, por ter essa disciplina, né, essa educação disciplinada, na vida dele, ele começou a desenvolver essa busca de ordem profunda, né? Tanto na ordem das formas, quanto uma vida muito mais em ordem, digamos assim, tá? Ele era conhecido por seu estilo de vida austero, ele nunca se casou e a busca dele era pelas leis universais. Então, ele também não teve animais de estimação. Então, ele era bastante, né, solitário, de uma visão, né, social da época e de hoje também, né? Então, alguém que não casou, não teve filhos e não tem animais de estimação, pressupõe-se que é alguém solitário. Só que nem sempre, né? Nem sempre. Pode ser que Mondrian era confortável com o estado de vida dele e que isso permitia a ele criar muito mais. E ele começou como um pintor de paisagens, né? E as paisagens continham imagens de moinhos, árvores e campos holandeses, tá? E dos Países Baixos também. E aí, por volta de 1909, Mondrian já vinha com uma certa predisposição a essa parte espiritual, a essa busca, né, do algo a mais, do que tem para além dos meus olhos. E aí Mondrian, nessa data, tornou-se oficialmente membro da Sociedade Teosófica
holandesa, né? Então, mas Lúcia, todos os artistas que está trazendo, eles têm vínculo com a teosofia? Nem todos, né? Mais adiante a gente vai ver outros artistas que não tiveram. Eu preferi trazer aqui a galera que está mais associada com a teosofia para a gente até poder fazer esse comparativo de como a obra de um e de outro refletia a mesma fonte de inspiração, né? Então, como cada um via as informações que a teosofia, né, até então estava trazendo, principalmente para o mundo espiritual, tá? E aí, ele tornou-se membro. Houve outros, por exemplo, que a gente viu Kandinsky, ele não tinha se filiado, né? Ele não tinha tornado-se membro. Ele era mais um entusiasta, um estudioso, né? Então ele não tinha sido da sociedade teosófica. E o interesse dele, porém, começou um pouquinho antes, como eu disse para vocês. Mais ou menos em 1907, 1908, quando a sua pintura ainda era figurativa, mas ele já tinha uma ideia de transcender a imagem, tá? E aí, quando ele entra nesse processo da teosofia, que ele começa a deixar de pintar a casca do mundo, como ele mencionava, para pintar a essência espiritual por trás de tudo, né? Então, a evolução do homem era o caminho do material para o espiritual. E é o que, na verdade, até hoje em dia, nós, dentro dos movimentos espirituais e algumas pessoas também no movimento religioso, buscam essa transcendência. Então, sair desse estado de matéria para que eu possa elevar meu espírito, para que eu possa transcender as formas físicas ao que está sendo visível, para que eu encontre, né, o invisível. Então, Mondrian, ele tinha essa busca com um fundo religioso, mas eu digo que na verdade, muito mais do que religioso, né? É realmente um fundo espiritual, né? Então, como fruto da filosofia humanista e espiritual sincrética, extraiu a noção que, por baixo da matéria, uma engrenagem básica constituiria a essência do mundo. Ele começou a perceber que, para que essas imagens, para que este mundo hoje se sustentasse, ou naquela época, né, se sustentasse, precisaria de uma estrutura de sustentação. E aí ele começou a ir para as questões, né, da construção, né, desse mundo material. E a teosofia teve um papel importante nessa construção de conceito dele, trazendo que a transição da figuração para o abstracionismo, né, da matéria para o invisível, a busca da harmonia universal, a redução da pintura de linhas verticais e orientais e cores primárias, né, porque ele começou dentro do seu trabalho a buscar a essência da forma e a ideia de que a arte deveria revelar uma ordem espiritual invisível e não imitar o mundo natural. E é interessante essa informação, né, que as obras de Mondrian vão trazendo, porque realmente ele transcende a essa parte física e não utiliza apenas aquilo que estamos vendo. Vamos seguir aqui que eu vou conseguir explicar melhor para vocês. Ele é o mestre da pureza. Se Kandinsky era o som e a vibração, Mondrian era o equilíbrio e a estrutura. Ele acreditava que por trás do caos da natureza existia uma ordem divina e matemática que o artista deveria revelar. Ou seja, ele começa a trazer para o seu trabalho as questões também da geometria sagrada, né? da construção deste universo. Mas antes eu quero mostrar para vocês
Uma das primeiras obras que ele vai trazer e vai, né, retratar, digamos assim, né, ele vai pintar com o tema espiritual, tá? E ele ainda utiliza as formas. Então está aparecendo para vocês a obra Evolução, de 1911, que é o elo direto entre a geometria sagrada e o tradicional. Então, nessa obra, ele vai trazer figuras femininas cercada por símbolos geométricos, como a estrela de Davi e as formas triangulares. São 3 painéis, tá? Só que aqui eu estou mostrando para vocês o conjunto da obra. E essa obra ela vai representar a jornada da alma no plano espiritual, no plano material, sinto muito, para o espiritual. É a transcendência, é o processo de transcendência. Uma transição que anos depois ele faria visualmente ao abandonar de vez as figuras humanas pelas formas geométricas, tá? Então, esse quadro ele vai trazer até então como Mondrian observava e percebia os processos espirituais, né? Como o ser humano passa por esse despertar da consciência, por essa evolução espiritual, né? Dentro da psicologia a gente chama do processo de individuação, jornada do herói, enfim, que é um processo de eu sair de um ponto para ir para um outro. E esse quadro, né, Evolução, ela é possivelmente a obra mais misteriosa e reveladora de Mondrian. Ele pintava no exato momento em que se filiava à Sociedade Teosófica e serve como um mapa da alma. Para entender essa obra, a gente precisa olhar ela de forma separada. Então a gente vai ver como cada uma mostra esse processo de evolução. Vamos estudar um pouco mais profundamente essa obra, tá? Então, assim, é importante a gente observar esse conjunto. Então, elas trazem a consciência, tá? A evolução da consciência da esquerda para a direita, como a gente lê mesmo, né? Mas como um ápice no centro. Então seria o painel da esquerda o primeiro, o painel da direita o segundo e o terceiro é o centro. A cor que domina é o tom azulado e os tons frios, quase sombrio. Representa o estado de sono profundo da alma, ainda presa no mundo físico e aos instintos, né? Então, quando ele traz esse painel da esquerda, né, que ele traz essa predominância das cores frias e desse estado ainda de sono, né, que a gente percebe que a imagem ainda está com os olhos fechados, ainda não vê a realidade espiritual, ela apenas, para ela, existe apenas a parte física, né? É como a gente costuma dizer que está num sono profundo. Eu ainda não acesso as minhas consciências superiores, né? E as flores, geometria sagrada, né, que ele traz ali, é já um início de uma utilização, né, de um estudo profundo das formas da geometria sagrada. Então, ao lado de seus ombros, há flores vermelhas que lembram estrelas de 6 pontas, né? E o hexagrama, símbolo teosófico da união entre o céu e a terra. Aqui elas estão voltadas para baixo, indicando uma conexão ainda muito terrena. E é interessante que ele traz a cor vermelha, né? Muito puxado ali por um terra, que é uma cor que estaria simbolizando o sangue, simbolizando a matéria, o barro, são os estados materiais mesmo, né? O que é bem interessante. E quando a gente olha o segundo painel, que é, né, pela sequência de leitura, o próximo, ele vai trazer esse painel como representação da busca do conhecimento. Então, o tom azul torna-se mais vibrante, os detalhes em amarelo começam a surgir, começa a vir um pouco de cor quente, né?
Os olhos da figura abrem pela primeira vez, mas seu olhar é vago, direcionado para dentro. É o estágio da meditação, da oração e do estudo. Dentro do processo espiritual, quando a gente desperta, né, a gente utiliza muito esse termo do despertar da consciência, né? O que seria esse despertar da consciência? Eu vejo que não é somente quando a gente percebe que não é só o mundo material e que existe um mundo para além, né? Eu percebo que não é somente isso. Eu, por exemplo, cresci num ambiente, né, em família, que a gente sabia da existência do espírito, né? A família da minha mãe vinha de origem espírita e também umbandista, né? Espírita kardecista e umbandista. A família do meu pai toda são esotéricos, né? São também teve gnose, Rosa Cruz, então teve bastante ordens esotéricas, né? Então eu venho desse ambiente onde falar de espírito nos almoços de domingo era algo mais natural possível. O que eu vi essa noite, quais foram as saídas do corpo, o que aconteceu, né? Quais os sonhos proféticos ou não. Isso era muito natural para mim, né? Eu cresci dentro desse contexto. Então, ver isso como descobrir que existe um mundo espiritual como sendo um despertar da consciência, ao meu ver, pode ser o primeiro passo de um despertar, né, para aqueles que até então nem isso conheciam. Mas o despertar ele vai para muito mais além, né? É quando, na verdade, eu começo um processo de desidentificação com o meu ego. Porque eu, Lúcia, mesmo sabendo desse mundo espiritual, mesmo conhecendo, né, conceitos, conteúdos de várias linhas filosóficas e religiões, ainda assim, durante um tempo, eu era identificada bastante com o meu ego e achava que aquela versão minha era a minha versão do todo, né? Não tinha esse estado de consciência de que, na verdade, tem o meu ego, tem as meus estados de consciência diferente, tem, né, várias partes de mim que compõem esse todo. Então era somente aquele ponto, né? Então eu até tenho uma visão, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o processo de despertar ele acontece em vários níveis, né? Ele não é um despertar, são vários despertares, né? O despertar é a entrada em um novo estado de consciência. A cada novo estado é um novo despertar, né? Não é o único, né? Eles são estágios, degraus de uma única escada, que é a escada, né, da transcendência, do todo, do retorno ao self, retorno ao eu, ao todo, né? Então, mas aqui, né, Mondrian ele traz simbolicamente como alguém que despertou, né, e que pode ser qualquer uma desses estágios, né, que eu mencionei, mas ainda assim olho para dentro, né? Ainda assim ele traz alguém que reconhece que existe o espírito, mas que ainda assim, né, o mundo espiritual, o mundo astral, as dimensões, as cidades espirituais, enfim, várias essas. E ainda assim eu continuo nesse processo interno. Por quê? Porque é necessário que eu agora me desidentifique com o meu ego, que eu agora reconheça as minhas camadas. É a minha sombra, é a minha persona, é o meu self, é como eu me apresento nos muitos momentos da minha vida, né? Quais são essas muitas vozes que estão dentro de mim, se caso eu não tenho tendência, né, esquizofrênica, por que eu escuto tanto essas vozes, que não necessariamente são de mentores, ou obsessores, ou outro espírito, mas são minhas mesmo, né? São as minhas muitas vozes, as minhas partes que dialogam dentro de mim, né?
Eu, pelo menos, tenho muitas partes que se conversam, né? E interessante, não sei você, mas uma responde para outra ainda, né? E aí, nessa busca, que quando fecho os olhos, eu entro para esse universo e eu vou descobrir o que está tudo dentro do meu inconsciente, o que está tudo dentro de mim, né? E tem as flores nesse segundo painel à direita, que são as formas geométricas agora estão mais nítidas e elevadas. A alma começa a entender que existe algo além da carne, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E por fim, dentro dessa obra tríplice, ele traz o painel central, tá? Que ele chama de a iluminação ou adepto, tá? E a cor da figura explode em um amarelo dourado radiante. Para Mondrian e para a teosofia, o amarelo é a cor da iluminação intelectual e espiritual, tá? Então atrás tem todo esse super amarelo, né, que ele vai trazer, e ele traz também os olhos já estão super abertos, né? Estão totalmente abertos e são enormes, com pupilas brancas ou azuis claras. Ele agora vê a verdade absoluta. Ele se tornou um mestre, um adepto, né? É quando eu me integro com esse todo. E os mamilos e o umbigo, note que eles são representados por triângulos e formas geométricas. Mondrian está dizendo que no estágio mais alto da evolução, até o corpo físico se transforma em geometria pura, né? Nesse painel, ele está trazendo, na verdade, é quando o nosso corpo físico começa a transformar a própria frequência, né? O nosso estado de consciência, ele vai se elevando tanto que ele vai modificando o padrão vibracional do corpo, ele começa a realmente emitir formas diferentes. E aqui a gente pode entrar em muitos conteúdos dentro do mundo espiritual, né? Como vocês sabem, eu estou trazendo como pano de fundo os artistas, mas é para a gente abordar, né, o tema da espiritualidade, né? Então, trazendo mais para o nosso cotidiano e para o nosso dia a dia, né? Até também as formas pensamento, né? Então, o que são as formas pensamento? De uma forma breve, que eu não quero fugir muito do assunto, mas que o nosso corpo energético ele vai ter as formas mentais do nosso pensamento. Nosso pensamento emite uma frequência, essa frequência densifica, digamos assim, tá? Num formato, né, que pode ser uma imagem, pode ser só uma forma mesmo, um triângulo, um círculo, alguma coisa sinuosa, e vai ficando dentro do nosso campo. Claro que conforme a gente for pensando cada vez mais, aquilo vai tomando uma forma mais definida, um estado de figuração, que a gente chama na arte, né? A forma torna-se uma figura. E aí, isso vai ficando no nosso campo energético, né? E isso vai convivendo com a nossa frequência. Quando a gente vai evoluindo, e como ele diz aqui, nos estágios mais altos da evolução, os nossos pensamentos são muito mais puros, são muito mais nítidos, são muito mais cristalinos. E as formas que vamos criando dentro do nosso campo vibracional, ela também vai se tornar muito mais harmônica, muito mais sutil, muito mais leve, né? Então as formas de pensamento, elas não têm a mesma densidade de um pensamento que está muito mais atrelado às questões materiais e principalmente sem controle, né? Sem observação, onde ele é criado a partir de um método de algo que acontece sem que a gente controle, né? Automático, né? Algo que seja automático, tá? E aí, por que ele pintou assim no início, que ele entrou para a teosofia, mas não é esse tipo de arte que nós conhecemos de Mondrian. A gente conhece de uma forma diferente. Por que ele parou de pintar dessa forma, tá?
Porque ele começou a observar e ele começou a perceber que dentro da obra dele estava havendo uma contradição, ou seja, como que ele vai pintar as questões espirituais, as questões que transcendem a matéria, utilizando o corpo humano e formas materiais, formas figurativas, né? Então ele usava ainda o corpo humano, que é a matéria, para poder representar o espiritual. E aí ele percebeu que precisava transcender a forma humana, transcender as figuras representativas do mundo material, tá? E aí ele começou a concluir que o corpo humano é individual e ilimitado, a espiritualidade verdadeira ela é universal, e para representar o universal ele precisava de formas que não fossem humanas. Então a linha reta e a cor pura, e isso para ele representava o espiritual, seria a essência da forma. Tanto é que na geometria sagrada a gente utiliza muito o círculo, né? Então tem um estudo do círculo. O círculo traz como representação o todo, a continuidade, aquilo que é eterno. Para Mondrian a linha era reta, né? E aí a evolução ela foi recebida com muita estranheza nesses quadros, porque os críticos da época acharam que aquilo era muito feio e assustador, tá? Ele não se portou, Mondrian, porque para ele a obra não era para ser bonita, mas ela era para ser um diagrama da verdade. Aqui, mais um artista que teve a sua obra não aceita pelo mundo social no momento em que pintou. Hoje a gente tem uma outra percepção a respeito de Mondrian, né? A gente valoriza outras questões, mas na época que ele pintou ele não foi considerado, né? Não foi creditado a importância que aquela obra tinha, e principalmente no mundo espiritual, né? Como acontece muito, né? E em 1911, com 39 anos, ele foi para Paris. E quando ele chega em Paris, ele começa a entrar em contato com o cubismo, né? Com essa vanguarda artística que vai o quê? Que vai trazer também essa diminuição da forma, né? Vai trazer essa estruturação para a forma, a desconstrução da figura para além do que ela representa, né? E ele vai decompor a realidade em formas geométricas, tá? Então estou mostrando aqui para vocês a árvore cinza, que é a imagem que ele pinta baseado já na sua inspiração com o cubismo, né? Quando ele começa a desconstruir a forma física, imagética e ir para além, tá? Essa obra ela mostra o momento exato que ele começa a desintegrar a matéria. Então ele não queria pintar uma árvore, mas ele queria pintar a energia vital dessa árvore. Então os galhos começam a se transformar numa rede de linhas. E aqui ele percebe que a curva da natureza ainda é muito emocional e caótica. Um passo final para ele adotar apenas a linha reta, né? Então ele considerava que a linha reta era muito mais racional e espiritual do que as linhas sinuosas que traziam essa emoção, né? Essa emotividade, né? Então Mondrian passa a compor linhas e também essa parte xadrez que eu estou mostrando agora para vocês, que foi durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele ficou refugiado nos Países Baixos, aí ele conheceu o artista Theo van Doesburgo, um dos fundadores do movimento holandês O Estilo, tá? E aí ele compôs em 1919 essa composição xadrez, tá? Que ali ele realmente radicalizou a sua arte, eliminando curvas e as diagonais e apenas as linhas verticais, horizontais e as cores primárias.
Quando Mondrian começa a construir essa parte desse xadrez, ele cria um movimento do neoplasticismo, tá? E esse neoplasticismo vai trazer o quê? Uma nova forma, né? Ele aborda o quê? Essa nova forma de representação da matéria, tá? E aí, quando ele também, né, nesse movimento, com o cubismo, com a teosofia, com as questões, né, desse grupo do estilo, ele também conhece a matemática mística, que tá aparecendo o nome do autor aqui para vocês, que eu não vou saber pronunciar, tá? Que esse teosófo e matemático, né, que escreveu o livro A Nova Imagem do Mundo, ele propunha uma mística, uma geometria mística, onde tinha linhas horizontais que seguem o curso da Terra, o material, a linha vertical que segue o curso dos raios solares, o espiritual, né? E aí esses conceitos desse amigo dele, desse autor, trouxe o ponto final para que o Mondrian criasse o neoplasticismo e realmente criasse o tipo de arte que ele até, né, vai continuar a fazer, tá? Então a proporção e o equilíbrio eram as regras de ouro de Mondrian, tá? Então ele usava a proporção áurea de forma estritamente matemática em todas as telas. Ele, claro que ele tinha uma ideia dessa proporção num termo sagrado, né? Então, o objetivo sempre era a representação desse invisível, né? Então, aqui é interessante a gente observar que, diferente da Hilma, que tinha aquele movimento mediúnico, onde as imagens passavam através dela, né? E ela representava, embora tenha imagens que ela construiu como inspiração, né? Ela não era apenas um canal, teve imagens sim que ela trouxe como um movimento de inspiração. Mondrian criava, com o tema espiritualidade, a reflexão. Então, a partir de como eu vejo o mundo, a partir de como o mundo se apresenta, eu trago a geometria sagrada, esse estudo, eu trago a matéria e eu faço essa ligação e represento essas duas, né, para que eu possa trazer um retrato desse invisível, né? É como ele trazia como a estruturação do mundo e do universo, né? Então, as suas obras não são simétricas, ele buscava o equilíbrio dinâmico. Um pequeno quadrado vermelho em um canto pode equilibrar um grande espaço branco no outro, tá? Para ele, o equilíbrio assimétrico era a forma como o cosmos funcionava. Um equilíbrio em constante movimento, mas sempre em harmonia, tá? Então ele não queria simetria, ele queria harmonia. E o neoplasticismo, que é o estilo que Mondrian trouxe, tinha o objetivo de criar essa linguagem universal de representação, tá? Do humano de qualquer cultura pudesse entender baseada nas leis do cosmos. Né? Então estava bastante enraizada na geometria sagrada, embora ele tenha adaptado para uma linguagem moderna e abstrata. Para ele, a geometria era o alfabeto divino, né? Então era uma forma de leitura das imagens, tá? E eu falo no vídeo da Hilma, se você não assistiu, eu vou deixar aqui no cardzinho para você assistir, a respeito dos códigos de luz, né? Os códigos de luz são blocos de informação, né, de frequência luminosa que possuem a estrutura da geometria sagrada, tá? E não somente uma geometria, mas também formas, padrões e cores que vão trazer para nós informações desse cosmos, né? Porque a comunicação entre o universo, ela não é falada,
né? Então, existem ondas de luz em formas de comunicação, né, simbólicas, e tanto a geometria sagrada quanto os códigos de luz são coisas diferentes, vão trazer essa comunicação, né, vão trazer essas informações, a construção da informação. E aí a geometria como essência da realidade, né, que ele trazia para ele queria remover o ruído de informação do mundo físico para revelar a estrutura óssea do universo. Enquanto eu estava hoje me preparando para vir aqui gravar esse vídeo para vocês, na minha cabeça eu já vou entrando em sintonia com as informações. E vinha um discurso muito profundo a respeito da Matrix, né? Do que a gente dentro da espiritualidade fala muito sobre a Matrix, sobre o mundo de Maia, sobre o que estamos vendo é um mundo construído de ilusão, enfim, os assuntos que a gente tem dentro do mundo espiritual. E eu pensando em Mondrian, né, que na verdade o que ele queria trazer para nós, né, assim, de um olhar meu, da minha perspectiva, é essa desconstrução dessa matrix, em que na verdade realmente o nosso mundo tem muito ruído imagético e informacional, e que essa informação pode vir através de som, né, através de sabores, através do visual, que é o que a gente mais utiliza, né, um dos sentidos que a gente mais utiliza, mas perceptivo corpóreo, né, sensorial, do tato. Então, essa matrix, ela vem com tudo, principalmente no dia de hoje. Ela vem com tudo para cima da gente, né? E quando a gente começa a desconstruir, a se desidentificar com essa realidade do lado de fora, ou seja, o que é essa desidentificação, né? Perceber que os meus ritmos internos, perceber que o meu interior, ele funciona num ritmo diferente, ele se alimenta, a necessidade desse interior de alimentação de imagens diferentes do que essa matrix está tentando me trazer, né? Porque é ruído. Nós, enquanto espíritos, não precisamos de tudo isso. Nós não precisamos de tanta informação. Até porque o nosso cérebro biológico não consegue, ele não foi adaptado, né? Porque ele não evoluiu ao longo do tempo. Ele enquanto máquina, ele tem um limite de processamento. Ele dá conta de processar tudo isso, mas até um certo ponto, né? E aí percebemos o quanto de pessoas que estão apresentando, né, disfunções cognitivas, TDAH, TDA, né, cansaço, depressão, ansiedade, são movimentos de ritmos diferentes. Isso aqui, quero deixar bem claro, né, como também trabalhadora da saúde mental, não estou falando que o TDAH, TDA, depressão e ansiedade é oriundo da quantidade de informação. São coisas diferentes. Mas muitas pessoas que apresentam sintomas semelhantes estão sim sofrendo de um excesso de informação e que não necessariamente tem esse transtorno, tá? Possuem essa neurodivergência. Na verdade, muitas dessas pessoas estão não sabendo se regular diante da quantidade de ruído externo. E essa quantidade de ruído externo, se nós não tomarmos conta, ela vai dominando e decidindo por nós a nossa vida. Porque a gente vai se sentindo tão cansado que vai deixando de fazer coisas, vai deixando de trazer outros tipos de frequência e alimento, né, espiritual, emocional para os nossos sentidos.
aquilo que realmente alimenta os nossos sentidos, né? O nosso espírito. E a gente vai ficando nessa onda, né, de informação que está por todo lado, é bastante informação e rápido, são informações rápidas. E aí, quando Mondrian, já um século atrás, né, mais de um século atrás, fala do ruído, né, da superfície caótica da natureza, não é só a natureza enquanto o mundo natural, as árvores, águas, montanhas, é a natureza que a gente vive, é a matrix ao qual estamos inseridos. E esse mundo, né, que para nós é o verdadeiro, é o real, né, que a gente vive aqui, a gente não pode ignorá-lo, né? Mas a gente precisa saber conviver dentro desse mundo. É aquela máxima. Eu não sou deste mundo, mas eu estou neste mundo, né? E eu preciso aprender a viver nesse mundo material, né? Enfim, não há muita alternativa. Eu preciso, né, me desenvolver, me deslocar desse mundo aqui, dentro dessas leis que estão aqui. E aí o objetivo dele era reduzir isso tudo a essas formas simples e básicas, né, de fundamento, né, o que é essencial, o que representa a essência, né, quais são as formas que realmente eu preciso, né, então ele vai trazer essa reflexão. E claro, se hoje já não é aceito esse tipo de reflexão para o grande coletivo, por todo, são pouquíssimas pessoas que consomem o meu conteúdo, né? E eu tenho consciência disso, não é para todo mundo mesmo, nem todo mundo consegue entender, né? E tá tudo bem. Naquela época, 100 anos atrás, muito menos, né? Então, ele queria trazer essa estrutura, ou seja, vamos reduzir a imagem que se apresenta aos nossos olhos e sentidos, né, para algo essencial, para algo primordial, né, necessário. E aí o significado espiritual da grade são linhas que vemos em suas famosas telas que não eram de designer, tá? A busca dele não era de designer, embora muitos associaram ele ao designer, tá? Representavam forças cósmicas. Então o vertical representa o macho e o espiritual, né? Então a força da mente, o sol, o elemento ativo que se revela em direção ao divino. Podemos dizer que é a força yang, né? A horizontal, a fêmea e o material, representava a terra, o horizonte, o repouso e a matéria física. O cruzamento dos dois é o ponto onde o vertical e o horizontal se encontram, é o ponto perfeito de equilíbrio. Ele acreditava que o papel da arte era ensinar a humanidade a encontrar esse equilíbrio entre o espírito e a matéria. É o que eu acabei de falar para vocês, de que nós reconhecermos espírito aqui, mas precisamos estar aqui e fazer com que esse espírito se movimente nesse mundo espiritual. Nós precisamos, né? Então não tem um porquê de estar aqui, então sobe, né? Ou sobe uma forma, né, de linguagem, ou então passa para a quarta dimensão, né? Claro que não é incentivo a você fazer isso por conta própria, tá? Aqui, na verdade, é uma forma de dizer para que você comece a olhar para esse mundo diferente, material, tá? Porque dentro da espiritualidade a gente vai se desidentificando tanto com o mundo material que acaba passando a ignorá-lo. Mas tudo que a gente ignora persiste em nossa vida. Então sou espírito, estou na matéria. Como eu faço essa união, né, desse ponto de intersecção? Que é o que Mondrian está trazendo aqui pra gente.
As cores primárias é a essência do universo. Então ele decidiu usar apenas as cores primárias, além do branco, o preto e o cinza, porque ele acreditava que são cores fundamentais do universo e que todas as outras derivam dessa, tá? O amarelo vai representar o movimento dos raios solares, a verticalidade. O azul representa o espaço do infinito e a espiritualidade, a horizontalidade, e o vermelho funciona como a cor que une o espiritual ao material. E aí a gente entra aqui num outro assunto, que é o espaço que Mondrian tinha no ateliê dele, e ele trazia, né, esse espaço quase como um templo, né? Então, outros artistas iam para lá como lugares assim de peregrinação, lugares que as pessoas tinham contato com a arte e com essa possibilidade do sensível, tá? Era quase um espaço de culto, né? Lembrou muito o ateliê dos outros dois artistas também, né? Que a gente falou, da Hillman e do Kandinsky, que tinha esse espaço desse lugar sagrado, né? Então ele trazia dessa forma. Eu, enquanto artista, né, na minha obra pessoal, em particular na minha produção pessoal, que pouco eu trago para vocês, na verdade, aqui, essa produção pessoal, esse espaço realmente, um momento em que a gente está no ateliê e que está pintando, é um momento de processo, para mim, é totalmente espiritual, né? Enquanto eu estou produzindo uma arte, que seja uma pintura, um desenho, uma aquarela, enfim, né, uma escultura, é um processo de oração. Para mim é um momento de oração, é um momento meditativo, de desconexão da matéria para acessar a uma instância, a uma consciência superior minha. E quando isso eu faço, trago de volta essa consciência para integrá-la aos meus estados mais materiais, né, aos meus corpos, às minhas consciências mais materiais, para que ela possa, né, ter esse equilíbrio, não apenas ir, mas também voltar. E aqui eu trago para vocês, que é aí uma das obras do estilo mais famoso de Mondrian, que é a composição em vermelho, azul e amarelo em 1930, tá? Ela vai trazer tudo isso que a gente conversou até agora, tá? Então é um momento de maturidade e representação perfeita do neoplasticismo. Então é um equilíbrio cósmico, não há um centro na tela. O equilíbrio é alcançado pela tensão entre as cores e o tamanho dos quadrados. Para ele, né, para Mondrian, representava a lei da equivalência como opostos. O espírito matéria, o eu o mundo pode coexistir em paz, né? Então, as polaridades num eixo de equilíbrio. E a grade, né, que são as linhas pretas, não tocam as bordas da tela em nenhum ponto, sugerindo ali que a representação, né, expande, sugerindo que a harmonia ali representada se expande para o universo infinito além do quadro, tá? E por volta de 1942-43, né, ele traz essa outra obra, quando ele já está morando em Nova York, quando ele foi para lá, né, essa obra que eu estou apresentando agora para vocês, ela já traz uma transcendência ainda maior, tá? Ou seja, ele abandona as linhas pretas pesadas, agora a grade é feita de pequenos quadrados coloridos. E essa obra vibra como a música de jazz que ele amava e como as luzes da cidade. Representa a ideia de que a espiritualidade não precisa ser estática ou silenciosa. Ela pode ser encontrada na energia pulsante da vida urbana, desde que haja ordem e ritmo, né?
Então, ele, nessa busca do trabalho dele, onde eu transcendo a forma e eu quero fazer essa união, né, do material com o imaterial, ele viu espiritualidade dentro de grandes centros urbanos, né? E é interessante porque quando eu vim morar em São Paulo, eu vim para uma busca espiritual muito grande e até parece, né, conflitante, porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente pensa em algo como interior, campo, céu estrelado, silêncio, e vir para São Paulo e morar na grande capital, que eu morei por bastante tempo, me auxiliou a ver as camadas que esse caos traz. É como se aquele caos fosse tão constante, tão ruidoso, que chega um momento em que ele vira vazio, vira silêncio. E quando a gente entra nesse estado, né, de silêncio dentro de um caos, é como se a gente conseguisse compreender todo um universo que existe por trás daquele ruído, né? Espero não estar sendo muito filosófica aqui, mas é para trazer essas observações, né? Porque existe muito estereótipo. Eu preciso ir para a montanha para trabalhar meu espiritual. Mas e se eu moro, né? Se eu moro num grande centro na Vila Mariana, com bastante barulho, caos, ruído, né? Em grandes centros, com muita buzina, com muito carro vendendo de tudo, ovo, pamonha, é tudo. Como ainda assim eu consigo manter meu espiritual, né? E Mondrian vem trazer isso aqui, ó, nessa obra, nesse quadro, né? Que é o espaço puro onde as luzes habitam, né? É quando existe milhões de pessoas vivendo na cidade de São Paulo, né? Posso falar aqui da minha experiência, e ainda assim existe silêncio e vazio, né? E que esse silêncio vazio não se torne algo doloroso e um estado de carência, mas sim um estado de respiro, né? Porque esse silêncio, esse vazio não precisa ser a ausência de mim, a ausência de amor, a ausência de presença, mas sim esse silêncio, a busca de uma presença do meu eu, né? É a busca do meu eu. Então, esses são os... Tô lendo aqui que tem aqui um resuminho, né? Mas eu acho que já ficou bastante explicado, já repeti até muitas vezes, né? Só para encerrar, para a gente saber o que aconteceu com Mondrian. Ele foi para os Estados Unidos, Nova York, né? E ele ficou lá até a morte dele, então de 1940 a 44, que quando ele faleceu aos 68 anos, né? Em Nova York, ele ficou nessa cidade onde para ele gostou o ritmo frenético, as luzes de neon e principalmente o jazz, né? Suas últimas pinturas abandonaram então as linhas pretas e ele ficou mais envolvido aqui ele começa a se envolver com a música, né, do que a gente viu lá no outro vídeo de Kandinsky. Se você ainda não assistiu o vídeo que a gente faz sobre o artista Kandinsky, eu vou deixar aqui também no card para você acessar, tá? E ele faleceu então com 71 anos. Desculpa, eu falei 68 quando ele foi para Nova York. Com 71, ele faleceu como vítima de pneumonia, tá? E deixou algumas obras inacabadas. Embora ele tenha passado o resto da vida pintando apenas quadrados, ele guardou certificados da Sociedade Teosófica até o dia da sua morte. E as suas obras trazem para nós um ensinamento profundo a respeito da alma humana e como essa alma humana vive, se manifesta e se locomove, né, dentro do mundo da matéria e como esses dois universos podem se conversar.
Mondrian é um artista que tem nuances e belezas bem profundas e que vale a pena a gente se aprofundar ainda, tem muito mais coisa para a gente poder conhecer. E eu fico grata imensamente pela sua presença aqui até o final, fico feliz, comenta, compartilha, curte esse vídeo, né, salva, envia para professores de artes, para artistas, para pessoas que você percebe que vai, né, realmente apreciar ainda mais esse conteúdo aqui para a gente disseminar esse assunto. E convido vocês a ficar aqui acompanhando essa série que vem aqui vídeo por semana. A minha gratidão e até uma próxima.